Olá família, aqui é o vosso boy Celso Mafaite 06. Família, estamos aqui para gravar um grande programa. Hoje eu trouxe um convidado super especial. É um convidado que muitos sugeriram. Estamos aqui para fazer o programa. Neste momento vou deixar o meu convidado se apresentar. Olá, boa tarde, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante a hora em que nos vê. Eu sou João José Calixto, sou beijamente conhecido por João Sambique. Estou feliz aqui por ser, portanto, uma das pessoas convidadas para fazer parte deste canal, que na verdade, para além do convite, isto ultrapassa aquilo que é, portanto, a minha satisfação. Isto acaba sendo um sinônimo de reconhecimento e estou feliz. Família, nós estamos aqui com o mano João Sambique. Vocês conhecem quem na verdade estamos a falar. E vamos aqui falar acerca da sua carreira, do seu percurso histórico. Como é que se tornou um grande radialista a nível da cidade de Mocoba. É uma voz que muitos de nós conhecemos. E peço para todos se subscreverem no canal, deixar aí, ativar aí o sino de notificação e continuar aí a seguir e partilhar o vídeo. Moçambique, como é que entraste no mundo do jornalismo? Como é que se tornaste um radialista? Eu entro para este mundo de jornalismo, isto vem de uma paixão que eu tive, desde carteira, desde o meu ensino primário. Me lembro que naquela época, se a memória não me trai, lá para os anos 90 e pouco, na altura esteve a fazer a terceira classe, tinha um texto de português que narrava a profissão. Não eram todas, mas algumas profissões essenciais. Certo. E uma delas era a locução. Então ali fui me apaixonando. E certo dia o nosso professor na época pediu-nos, recomendou-nos neste caso, para que pudéssemos fazer um texto narrativo daquilo que cada um pudesse ser no futuro. No futuro, ok. E eu escolhi aquele ramo de jornalismo. Quando vou para o ensino secundário, aquele foi no meu primeiro ano, neste caso, na oitava classe, na época tive que sair daqui para o distrito de Alto Moloque, em 2004, sim, em 2004, é quando fui apreciando alguns trabalhos de alguns jornalistas lá da rádio comunitária local e fui certo dia convidado para fazer parte, portanto, na bancada, assistir o programa denominado Hakalala Wanamani, que, portanto, em português é a alegria das crianças. E aquilo foi aumentando aquela minha sede, aquela minha paixão de aproximar os microfones. As coisas como acontecem com o seu tempo, é quando certo dia, na época o tio Rogério Matralha, um grande profissional também na área de comunicação, quando me convida para simplesmente ficar a ver aquela mesa, porque houve uma falha na conexão entre o anfiteatro, onde estava ali a acontecer o programa, e o estúdio. Então, ali tive a oportunidade de aproximar a mesa, nós chamamos tecnicamente por consolete. Lá na discoteca também tem um outro nome, que é a mesa de som, assim como misturador. E ao nível técnico chamamos por consolete. Fui lá aproximar, afinal, e a cada vez mais que fosse, em resumo, fosse assistir o programa, aí ascendia mais um passo em termos de paixão. É quando eu, pessoalmente, procurei a quem pudesse me ajudar para realizar aquele sonho de fazer parte desta rádio. E aí fui conversando com um dos amigos meus, também fazia rádio na época. Lá mesmo em Moloco? Lá em Alto Moloco. O amigo conhecemos cá em Mocoba, o Freitas Novoano Calave. Muito obrigado, boa tarde. Neste momento encontra-se a ver portanto, esta entrevista. Ele dava o programa uma profissão por semana. Dando uma profissão por semana, de vez em quando convidava a mim para ir assistir o programa no estúdio, a produção do programa no estúdio. É quando, na altura, a coordenadora, vendo que era um jovem que frequentemente estava lá, quando em conversas eu mostrei interesse em colaborar com a rádio. Na altura, na época, estava apenas com 18 anos.
Assim fui crescendo. É quando o meu amigo, na altura colega, já passamos a ser colegas, é quando deixa a produção do programa sob a minha responsabilidade. Então fazíamos uma semana sim, uma semana não, uma semana... Que vão alternar. Exato. E aí já estavas integrado ao elenco da rádio? Felizmente. Okay. Então é quando fui encarregue a responsabilização para a produção de um programa muito essencial e que por um simples descuido você praticamente acaba quebrando a vida das pessoas. É um programa que trata sobre a saúde, portanto, na época era a saúde na comunidade e pela forma de como eu dedicava-me perante ao programa, eu fui conhecendo pessoas, figuras que outras infelizmente não se encontram. Nós, estou a falar do Dr. Arroz, na época esteve em Moloco como médico-chefe e na época Moloco ia até 10ª. E é quando vim para Mucuba que era para dar a continuidade aos meus estudos. O ensino médio, que é 12ª classe. Sim. Vim para cá, dada a distância entre casa, escola e casa, rádio, eu preferi primeiro concentrar-me nos estudos, concluir o meu nível médio na época. Quando num desses dias o saudoso Celestino Conforme tem a sua sogra aqui mesmo perto, somos vizinhos. Naquelas visitas é quando vê o jovem que outrora portanto tivemos um encontro lá em Moloco, conhecemos lá em Moloco, e quando procura saber o que é que eu fazia na época, eu disse não, agora estava a estudar e pronto, convidou-me, aliás procurou saber se teria disponibilidade para fazer rádio. Aquela para mim foi uma oportunidade. Então já não poderei seguir aqueles parâmetros que é bater as portas e tal. O processo que tiveste em Moloco. Pese embora já tivesse trazido alguma experiência em rádio, mas em algum momento deu... Estás com receio, aquilo. Fiquei a meditar, como é que vou conciliar de dia, rádio, voltar para casa, preparar-me para a escola, a distância é quase a mesma, vale a pena apenas concentrar-me na escola. Mas aquilo motivou-me bastante. Eu quando fui me apresentar à rádio, os colegas ficaram com aquele um pouco de receio, né? Mas uma pessoa nova. Então isso significa quando saíste de Moloco para Mucuba, lá já abandonaste a rádio em Moloco, deixaste para trás? Não abandonei. Mas tive a carta de referência. De referência, Sim, tive a carta de referência, uma carta que segundo a então coordenadora, a Rosalina, era uma carta que ela fez com muito mérito. Que mostrava ali suas qualidades. Sim, com muito mérito. Quando chegaste em Mucuba, querias apenas dar prioridade aos estudos. Pois. Mas o falecido do Conforme, o senhor Conforme falecido saudoso, ele já te conhecia lá em Moloco. Pois é. É quando convida a mim para fazer parte, continuar a fazer parte da família. Da família, certo? Sim, da família de comunicadores. Aí fui aceitando. Quando me apresento lá na rádio, perante outros colegas que já vinham fazendo, falo dos colegas o Elias Alfazema, o Celestino Silete, a dona Fernanda Gouveia, tanto como outros, o Gilma Fambice, ficaram com um pouco de receio, mais uma pessoa. Porque o que acontece na instituição em que eu faço parte, e eu tenho dito isso dia após dia, que nós somos uma escola. Certo. Somos uma escola, é uma instituição que vem lá dos tempos e que é uma escola que forma sem fins lucrativos. Você não precisa de dar algum valor ou algo em troca daquilo que você aprende. Sim. Então, aquilo é uma troca de experiência. Veja só que eu entro para a rádio sem nenhuma capacidade em termos técnicos, profissionais. Fui aprendendo, mas com aquilo que eu tive em termos de sonhos, porque você sonha como fazer aquilo. E vai implementando lá dia após dia, enquanto vais executando as suas atividades. Então, quando recebe-me de bom agrado, mas com aquele receio, formar mais um, tá bem. Acredita que eu fiz 1 mês e poucos dias só a assistir a emissão dos colegas. Com receio de servir o microfone e eu, começar com minhas bujardas. Então, certo dia, um dos colegas, que não vou precisar aqui citar o seu nome, na sua emissão,
Ele disse, epá, amigo, eu já estou cansado de te ver aqui todos os dias, eu não estou à vontade. Epá, estão aí anúncios, apresenta. Ok. Eu estava à vontade, sabia o que ia fazer, obviamente, depois daquela ver a experiência, porque também quando eu saía de Moloco para cá, tive um desafio, não vou aqui me esconder. Certo. A Rádio Comunitária de Mucuba é a primeira rádio comunitária em que, aliás, ao nível da zona centro, se não estou em erro, é a primeira rádio comunitária. Isto é a rádio que forma outras rádios. Isso a nível do centro, quando Moçambique diz a nível do centro, é o centro do Moçambique. De Moçambique, sim. É a primeira. Envolvendo Sofala, Tete. Manica, Tete. Sim, sim, Ok. sim. É a primeira rádio comunitária a nível da zona centro do país. Ok. Não tinha esse conhecimento. Eu acho que muitos não tinham esse conhecimento. Que nossa rádio é a primeira. É. Ok. Sendo a rádio pioneira, Certo. mãe, temos todo o respeito. Prontos. Fiquei com um pouco de receio. Acrescido com algumas intervenções de alguns ouvintes meus, aqueles que iam lá passear, Moçambique, já terminou, agora vai para Mucuba, tem um desafio lá, o locutor X, não vais conseguir Então, esperar. as pessoas te amedrontavam que, olha, o Mucuba tem Cuidado, grandes radialistas, não traz espaço. Não traz espaço. Ok. Mas eu não levei aquilo ao mal. O que eu fiz? Peguei aqueles desafios, ou seja, aquilo que eu ouvia das pessoas, Certo. em desafios, Exatamente. num sentido positivo. Ok, então se os colegas são assim, lá de Mucuba, eu também não vou primar, porque em rádio tem uma coisa, você não pode imitar a um seu colega, Exatamente. não pode imitar que ele é feio, você tem que ter a sua própria identidade. Tem que mostrar que, olha, o locutor X é assim, então não pode imitar o outro. Não pode, Ok. Isto é feio, Certo. feio. Então, quando o colega deixa ali os anúncios, ele saiu para beber uma água, mas tínhamos ali um receptor conectado, Certo. ligado, e quando chega a altura eu apresento os anúncios. No fim, ele veio e disse, amigo, por que você demorou tanto assim? Ok. Falas tão bem, não sei o quê. E eu disse para ele, mano, o que está a acontecer é que é bom recear, não é? Sim. O receio nas pessoas é bom, mas é preciso antes saber quem é esta pessoa. Eu não venho aqui de uma bagagem vazia, trago, claro, uma experiência, que no distrito também existe rádio. Vim fazendo, aqui vim apenas dar a continuidade. Já disse que pelo fato da distância existente entre a casa, a escola, rádio, aí eu abracei mais. Agora digo felizmente, abracei mais a rádio, tendo abraçado mais a rádio, tive que suspender a escola. Ok. Suspendo a escola, na altura na 11ª, não consegui fazer naquele ano, tive que de seguida anular a matrícula. Certo. Não foi uma notícia agradável para os meus pais, não foi. Mas depois tive que sentar, conversar com eles, porque que eu havia anulado a matrícula. Isso. Eles perceberam e garanti-lhes que no ano seguinte pudesse continuar com os estudos. Assim foi, mas era menos um ano, era o processo. Era menos um ano. Consegui conciliar escola, serviço, escola. Então, e fazíamos na época um trabalho a custo zero, como colaborador voluntário. Custo zero é você oferecer-se. Exatamente, trabalhar, mas no final não existia salário. Isso. Okay. Trabalho amor à camisola. E fui fazendo ao longo dos anos, persistência. Lembro que houve um concurso para o ingresso no aparelho do Estado, no quadro pessoal lá do aparelho do Estado. Okay. Tive a oportunidade de concorrer, o concurso deu o que deu, infelizmente foi anulado. Foi um dos motivos para outros desistirem, mas eu ainda persisti. Então, nesse momento, alguns desistiram? Sim, muitos desistiram. Criou desânimo. Mas eu fui dizendo para os colegas que nós estamos aqui a custo zero, não recebemos. Esta aqui é uma prova de que somos capazes. No futuro pode acontecer uma coisa melhor que esta. Exatamente. Vamos insistir. Hoje
não conseguimos, mas vamos à batalha. Vamos, exatamente, ok. Vamos à batalha. Envolvidos 2 anos depois, houve um outro concurso e, dada a experiência do primeiro, fomos lá, apenas estamos a concorrer, é mais um processo, concorremos e as coisas ficam. Concorremos, fizemos estas avaliações. O surpreendente é que cada um já conseguia o seu ganha-pão em outros sítios. Em outros lugares, ok. E eu também, na época, conciliava rádio e o entretenimento. Eu já passei por promotor de eventos. De eventos, ok. Sim, promotor de eventos. Certo. Eu ganhava mais na promoção de eventos e, que na rádio. rádio, ok. Sim, porque na época também já tinha constituído uma família. Então, era obrigado a procurar o pão para pôr na mesa. Certo. Então, fui me virando. Mas perante aquela situação, aquele cenário, é quando, depois daquele concurso, o concurso foi validado e eu fui um dos apurados. Levava na leveza, dada a experiência do primeiro concurso. Sim, já isso é o quê? Ia lá, fazia o meu trabalho, quer dizer, no meu período de escala, das 10 às 14 ou das 18, a hora, ia apenas só para fazer o meu trabalho, já não Certo. tinha permanência constante na rádio. Na rádio. Então, certo dia, mesmo vendo ali o papel na vitrina, é mais um papel. Ok. Um certo dia, uma colega que infelizmente não está entre nós, a saudosa Albertina Luiz, quando manda-me parar, manda-me parar. Mas você está todo agitado, o que é que se passa? Eu tenho que colar papéis publicitários, tenho um espetáculo no final de semana, daqui a pouco venho para a rádio meter a minha publicidade. Era aquilo que eu fazia para sustentar a minha família. Mas ela foi ouvindo o que eu tinha ali a dizer, no fim pediu muita calma, paciência, Moçambique, paciência. Agora, a partir de já, desde a altura em que colaram aquele papel, a responsabilidade é outra para com a rádio. Ok. Tu vais abraçar oportunidades de muita responsabilidade. Certo. Então, entretenimento, sim, todo mundo precisa, mas há que ver onde você vai ganhar o seu futuro. Exatamente. Eu não estava a perceber, eu estava aéreo. Não tinha tempo de rever ou ler, visitar, neste caso, a vitrina. E quando viro as costas, fui olhando, este não é teu nome, sim. Estava já apurado. E com 14 valores. Ok. Com a nota 14. Ali baixei os meus ânimos e perguntei a ela, e agora, de já em diante? Significa que tenho que sentar aqui, né? Disse, não, vai tratar dos seus assuntos, do espetáculo, certo, mas sabendo que de já em diante tens uma outra responsabilidade. Aliás, vai balançar entre entretenimento e trabalho. Obviamente todo mundo quer trabalho. Quer trabalho, certo. Entretenimento vem depois do trabalho. Exatamente. E quando aquele espetáculo aconteceu, no mesmo ano tive que fazer um mega show. Considerei-o de mega show porque desde até ao momento não vi um outro espetáculo aberto com convidados. Como este teu que sim. nessa época. Me lembro, foi Tenora no Mitrai, Festival de Cancún. Foi o primeiro e único até a altura. Ok. Sim. Pode explicar como é que promoveste esse espetáculo? Como é que foi esse espetáculo? Bom, eu promovo aquilo ali. Geralmente os meus espetáculos eram cobráveis. Certo. Mas, dada a satisfação pela passagem no concurso, devia fazer algo para agradecer não só a Deus, mas também ao meu público-alvo. Certo. Assim como os amadores dos espetáculos e os meus seguidores, ou seja, os meus ouvintes, juntá-los numa única cerimônia, sem que ninguém pudesse pagar algo para assistir aquele. Sim. Okay. Então escolhi um dos locais aqui na cidade de Mucuba, que foi mesmo na margem do rio Licungo, um sítio em que neste período de verão as pessoas vão a correr para poder passar lá o seu lazer. Fui promovendo o espetáculo, tive bons e vários parceiros para a efetivação daquele espetáculo. Sim, na época trouxe um pouco aliás, alguns cantores que eram famosíssimos a nível local, distrital, assim como
Até músico da Beira estava aqui. Estavam aqui, ok. Sim. O Arcel esteve cá, estava lá o Luís Davaro, o Play Sing e tanto como outros. Foi acontecendo, assim que aconteceu aquele espetáculo, do dia 25 de setembro daquele ano, não promovi mais o espetáculo. Paraste por... Parei por completo. Parei, fui sentar com a minha madrinha, considerava da minha madrinha, a Albertina, que agora já fiz o que deveria ter feito. Já me despedi do público. Certo. E pronto, agora é trabalho. Aí já eras funcionário do aparelho do Estado. Sim. E tinha que cumprir com a regra. Isso. Mas representando a rádio. Exatamente. Certo. Exatamente. É quando fui lá, sentando já com os que já vinham trabalhando como efetivos. Certo. Foram me dando dicas de como posso me lidar com o público. E a partir dali ia ganhando mais experiências também com a participação de algumas formações de curta duração, certo, alguns seminários. Ao nível interno, também confiado como responsável de algumas áreas. E isto é de agradecer bastante. Revela que as pessoas têm que mudar. As pessoas mudam e temos que acreditar. Sim, perseguir naquilo que está na nossa mente, aquilo que nós queremos. Sim. Agora, Moçambique, quando disseste aqui que o teu show, teu último show, o espetáculo, disseste que foi um dos melhores que já investiu a nível da cidade? Sim. Digo isso porque no ano seguinte teve também um jovem promotor de eventos. Ok. Tentou fazer uma coisa similar ou melhor, mas não chegou até ao nível. Teu? Não chegou. Mas será, este espetáculo de Moçambique foi de que ano que tu fizeste, que foi um dos megas que já tivemos a nível da cidade? Foi de que ano? Se a memória não me trai, lá para os anos de 2013. Então, nós podemos aqui concluir que desde o ano 2013, com o espetáculo do Moçambique, não existiu um igual a este. Excepto espetáculos promovidos pelo governo. Mas, falo de espetáculos singulares. Sim. Vamos para os singulares. Dos promotores que criam. Sim. Então, deixando os do governo, Moçambique se considera que é o jovem, se calhar, que já fez o maior espetáculo a nível da cidade. O maior espetáculo a nível da cidade, a custo zero ou simplesmente em Mahala, certo, promovido por um singular. Exatamente. Sim. Não estou a dizer daqueles espetáculos de dias festivos. Sim, eu deixo a praça, sim, não a sei praça, o quê. Sim. Não. Mas estamos a falar de um jovem criativo a dar um grande espetáculo. Moçambique ficou para a história a nível da cidade. Fiquei. E fiquei ainda mais feliz quando os próprios músicos, certo, eu tive que pagar ajudas de custo dos músicos, que eram locais e os que vinham de outros cantos do país. Então, Moçambique, quando criou esse espetáculo, teve ali a logística pessoal mesmo. Bem, contando, ninguém faz algo sozinho, algo exatamente, daquela dimensão sozinho. Eu tive que contar com diversos parceiros e que, felizmente, abriam mesmo as portas. Eu não bati a porta de alguém e não abri. Não dar em mão. Vamos dizer, a própria aparelhagem que eu usava lá no espetáculo. Que usei lá no espetáculo, não paguei nenhum centavo. Okay. O próprio transporte para portanto, a aparelhagem, o palco, não paguei. O palco não foi meu pessoal, tive que pedir a uma instância turística, na época cedeu. Quer dizer, isto revelou a maturidade que tínhamos, a responsabilidade que tínhamos perante a esta área de promoção de cultura. Exatamente. Então, eu tinha uma label, Moçambique Eventos, composta por músicos locais, e não só, também teve apoio dentro da label, o embondeiro da música zambesiana, deixe-me passar a publicidade, o Constâncio também fazia parte da label de Moçambique. Sim, fazia parte da label. Então, só para ver a tamanha, grandeza, a grandeza. Mas agora, quais foram os artistas da cidade de Macuba que faziam parte dessa Moçambique Entertainment na altura? Estavam lá na tua label? Na época tinha aqui o Dois Sonhos. O certo. Ata Português, o Atara. O Atara, que conheço. O Ibra. Zambesiano, o Ibra, Muteco. Exatamente. O Ibra.
esteve o saudoso Albazine, Certo. tanto como outros que na época brilhavam. Brilhava. O Nando Roberto, o Negro Sacataria, sim, estavam lá. Tanto, é uma vasta. Entre outros. Sim. Ok. Mas agora, Moçambique, nesse teu espetáculo, os artistas locais que faziam para a tua label, eles também tinham aqui uma remuneração após o espetáculo? Ou era mesmo também por amor à camisola? Não, para mim a camisola não, aquele é um trabalho. Certo. Tinha alguma coisa, mas não era algo comparado ao igual nível com os que vinham de fora. Certo. Os que vinham de fora tiveram acesso a transporte, Sim. alojamento. Nós devíamos lutar para Agradar os aos hóspedes. outros, para crescer aquilo que era a nossa marca. Exatamente. Nós tínhamos um propósito. Certo. Não era de alavancar apenas o nome de Moçambique. Não. Mas- O nome sim é em frente porque era uma label. Exatamente. Mas a cultura do distrito de De Mucuba, Mucuba. aí é que saía a ganhar. Ao criar a sua label no passado, existia um critério aqui para incluir os artistas? Não houve. O critério apenas era a disponibilidade de cada um. De cada artista? Sim, disponibilidade de cada um. Não, foste comunicando os artistas, olha, eu tenho esse projeto, gostaria que fizesse parte. Mas não existia aí alguém se calhar mostrar se o cantor tem qualidades específicas de fazer parte da label, não existia isso? Não existia. Dado o princípio de que a cultura é imensa. Se, por exemplo, eu ao nível da cultura sou músico, Certo. tenho minhas qualidades. Eu posso não gravar no mesmo estúdio em que tu gravas, um estúdio profissional. Mesmo Certo. na minha casa posso fazer a minha música, é audível. Exatamente. Isso vivenciamos nos dias de hoje. A música sem alguma qualidade sonora, mas é a música que mais tá se lá, escuta. mais se escuta, é o que acontece, é Então verdade. não tinha barreiras nenhumas. O que, como recomendação, não podia faltar era música com mensagem educativa. Educativa, Não podíamos ok. trazer a música à tona que falasse mal deste ou daquele. Não. Ok. Não, música com mensagens educativas. Porque nós não podemos alavancar a cultura mal falando das pessoas. Não. Esta era uma das recomendações. Moçambique, que conselho dás aqui para os novos locutores? Os jovens que querem se tornar grandes radialistas, qual conselho deixa aqui para eles? Seria o único conselho, que é investigar, Certo. ler muito os jornais, saber interpretar os textos, porque em rádio nós não lemos, Certo. nós apresentamos. Não é? Isso, em algum momento, fico cabismado, ou seja, chateado, quando ouço alguém a dizer num período: agora vamos ler os anúncios. Ok. Não pode fazer isso aí. O senhor não está a ler. Não está a ler. O senhor está a apresentar. Apresentar. Sim. Apresentar é, primeiro, você ter noções do que está para transmitir para o seu público-alvo. Ok. Perceber o que é que aquele anúncio está a dizer, aquela informação está a dizer e explicar ao seu ouvinte. Então, temos que ler muito, saber interpretar o que você está ali a dizer e também uma das questões muito essenciais é ouvir outras rádios, escutar outras rádios. Certo. Escutar outras rádios, aí você vai crescer. E nunca se pode pôr no grau de superioridade. Eu sou mais que aquele. Mais que aquele, ok? Não pode, não há. Em comunicação não há isso. Certo. Quem dita a sua posição é o seu público, é o seu ouvinte. Não é? Fiquei ainda hoje admirado aqui, pois embora já tinha recebido outros elogios, Certo. que faço parte de um dos grandes fazedores de rádio A nível do da distrito. cidade. Distrito, sim. Fico feliz, mas em algum momento também deve constituir uma preocupação em mim mesmo. Exatamente. É um desafio. É um Agora, desafio. como posso satisfazer a esta posição, satisfazer as pessoas que me põem naquele lugar? Naquela posição, É exatamente. trabalhar mais, investigar mais. E, dada a minha experiência, não gostava que no futuro aparecesse alguém a desistir da escola porque está a fazer rádio. A rádio, ok? E temos que estudar para
trabalhar, Para trabalhar. para ter noções daquilo que estamos ali a fazer. Na rádio não vai-se para brincar, é para Vai-se trabalhar. para trabalhar. Sim, para trabalhar. Então, aqui volta já aqui atrás a recordar o momento em que tu abandonaste a escola para continuar com a rádio. Sim. Então, estás aqui a desencorajar os jovens para não abandonar a escola. Não pode. Se querem a rádio, devem trabalhar com as duas coisas. Conciliar. Certo. Conciliar. Se vê que a rádio veio para ficar, se vê que está muito apertado na rádio, aliás, a rádio não priva ninguém. Ok. Ali trabalha-se consoante a escala, com base numa escala que é feita. Então, concilia a escala. Caso não, a escala coincide com o seu período de escola, vai articulando junto com os colegas, Certo. a coisa vai fluir. Vai fluir. Vai fluir. Agora, Moçambique, qual foi o momento mais triste da sua carreira em que tu lembras e se calhar tira as lágrimas? O momento que tu já até pensou em desistir. Qual foi o momento? Lembro-me com muita tristeza, mas que aquilo também serviu de um aprendizado. Quando fui suspenso da rádio. Na época tinha um programa lá, o programa ainda existe. Era um programa que ia até a matina. Ok. Ia até a matina e era necessário alguns convidados. Criatividade, né? Convidar Certo. alguém. Já imaginou você das 22 às 4 horas sozinho ali a tocar música, não sei o quê? Não. É complicado, tem que estar acompanhado. Sim, então, naquela altura eu convidava um dos artistas e que trazia consigo novas músicas. As músicas foram apresentadas lá na instituição, com toda a legalidade, e as mesmas fomos orientados. Para tocar. Sim, fomos orientados para tocar. Era em CD. Ok. Então, achei necessário, tendo em conta que era um cantor que acabava de trazer as suas músicas, Certo. convidá-lo para o meu programa. Percebes, né? Certo. Convido. Ao longo do programa, eu não me apercebi, esta coisa de primeiro não ouvir a mensagem que a música Da traz. música. Mas a música não era insultuosa, Certo. não era insultuosa, só porque falava de uma certa individualidade daqui do distrito, que na época esteve preso, iniciado de prática de algum crime. Então, também devia ter o cuidado de não... Nós, como rádio, não podemos julgar, Certo. não podemos tirar as nossas conclusões. Então, quando, na época, ele falou daquela música, ao fundo ia tocando a mesma, ia explicando a música, e quando recebo uma chamada, ainda estando no ar, do meu superior, que deveria de imediato abandonar os estúdios, desligar os microfones, abandonar os estúdios, junto ao meu convidado. Bem, quem fala é o meu superior, quem sou eu para recusar. recusar? Os porquês não me disse na altura. Desliguei, eram lá para meia-noite, e como sair da rádio para casa, era muito arriscado, tive que pedir o guarda para dormir ali. O programa ia ao ar aos sábados, para domingo. Então, e quando dia seguinte não devia aproximar ao chefe, porque se teve aquela decisão imediata, significa que até aquela altura estava ainda tenso. Tenso, certo. Então, tive que dar algum tempo, domingo, segunda, terça-feira, ou para saber da minha situação, se deveria continuar, não é? Ou não. Mas ele de imediato disse que não deveria continuar. Mas eu procurei saber por quê. Não me disse na época, só me disse que devia estar em stand-by até que a rádio achasse um espaço para me acomodar. Ok. Fiquei triste, mas com o tempo fiquei à espera, não desafiei aquilo que era a decisão do meu superior e, para a minha felicidade, foi numa época de transição, de mudança de chefia, e quem estava alinhado para estar aqui
no distrito vinha de Moloco, e por coincidência a pessoa que me formou. Foi teu antigo chefe? Sim. Mas Ok. eu não achava bem o meu antigo chefe encontrar-me fora Fora da rádio. da rádio. Não seria bom exemplo. Certo. Só por receber alguém que sabe, significa que este é cabismuro, é indisciplinado. Certo. É quando eu pedi por muito o chefe que estava sendo transferido para assumir as mesmas funções numa outra rádio, que deveria deixar-me ali até que o outro chefe pudesse me encontrar, que era para Sim. pedir-lhe desculpa. Disse não deveria, mas que já tinha informado o seu sucessor quanto à minha situação. Ok. Foi um aprendizado. E o que ele disse, é melhor rever das suas amizades. Porque há pessoas, você é uma figura pública. Pública, E as exatamente. pessoas, ao de vir pessoas para te usar, para Sim. fazer passar aquilo que é a sua classe aqui na rádio. Eles saem a ganhar, você sai a perder. A perder. Então é melhor rever bem. Foi um aprendizado. Certo. As pessoas aprendem Com ele. com o erro. Bom, mesmo sendo um aprendizado, mas estava triste, outro lado triste, porque não estava ali na família da rádio. Da rádio, sim. Bom, chega o novo dirigente, o chefe. Eu quando já tinha o historial, porque que eu estava fora, Estava fora, ok. aproximou os colegas lá, contaram-lhe a história, batia mesmo com aquilo que ela Que ele ouviu. disse. Então, solicitou a mim numa tardinha, fui para lá, conversamos e procurou saber se eu estava interessado ainda a voltar a colaborar. Ok. Voltei e desculpa lá, eu evito muito. Primeiro, antes de ouvir a música com essa tecnologia que temos, eu escuto a partir dali do local, quer seja em casa. A pessoa não pode dar a música agora para passar na rádio agora. Não. Tem que analisar Tem primeiro. que analisar. Aliás, este é um dos critérios que temos vindo a adotar ao nível local, que é para não ferir a sensibilidade, não só do locutor, mas também de outras pessoas. De outras pessoas. As pessoas sensíveis, depois dos momentos que a gente vive, ninguém sabe interpretar o outro. Certo. Então, temos que ter muita atenção. Este é um dos momentos que me deixa Triste. triste, mas daquela tristeza foi um aprendizado bom, cresci com aquilo. E os outros são desafios que temos encarado, é trabalho, né? Certo. Onde não há problemas é porque não há trabalho. Não há trabalho. Não há trabalho. Então tem que existir problema para você avançar. É basicamente isso. Família, estamos aqui em conversa com o Mano João Sambique, um grande locutor da cidade, e vocês sabem muito bem. E partilhou aqui momentos muito lindos e tristes da sua carreira. Explicou como é que começou o mundo da locução. E também deixou aqui sugestões para os novos locutores. Mano Sambique, beijos e abraços para quem vão nesse momento. Bom, em primeiro lugar, quero aqui agradecer a Deus pelo fôlego Certo. e a seguir aos meus pais, ao senhor José, junto à sua esposa, a dona Maria, e também a família que eu crio, desde a minha esposa, os meus filhos. Não sei se temos ainda tempo para citá-los. Temos tempo para Temos aí a temos tempo. Sheila, temos a Ruth, Zuneide, Cleiton, Glória e a Fátima, portanto são 6. E a minha esposa, de coração, e que continuem, no entanto, a aturar este senhor, que eu sou, em algum momento, sou exigente, mas exigente no sentido positivo. Quero que as coisas andem assim. E se também eles têm a capacidade de dizer não, até aqui é demais, também conseguimos negociar ao nível local. Certo. Isto é que é bom. E como estamos praticamente no último mês do ano, quero aqui pedir não só à minha família, bem como aos que nos escutam e nos veem nesta altura, a termos muito cuidado com o que a gente vai consumindo. Certo. Estamos praticamente nas vésperas da época festiva, é naquela época em que a gente
abre o celeiro para consumir aquilo que a gente pode. Certo. Mas é necessário que tomemos em consideração no cuidado das refeições. Nada de exageros, nada de muita emoção. Para os que consomem bebida alcoólica, é o momento certo, sim senhora, mas vamos evitar com os exageros. Exatamente. Sim, vamos evitar com os exageros e pronto. E para aqueles que durante o ano já haviam planificado uma certa atividade ou aquisição de algum seu bem e que não tenha conseguido, não fique parado. O que passa é o ano, mas os dias são os mesmos. Certo. Então, replanifique para o próximo ano, para o ano que vem, e que tudo vai dar certo. Aliás, nunca faça algo porque está a imitar fulano de X. Faça consoante o seu potencial, ou seja, consoante as suas capacidades. Porque se fizer porque fulano de X, vizinho, tem, ou quero superar o vizinho, é positivo sim senhora, mas se não, pode vir a tropeçar. Então, faça consoante as suas capacidades, pouco a pouco, e um dia vencerá. Família, foram grandes conselhos dados. Eu